Bom dia, amada igreja, graça e paz. É uma alegria muito grande fazer mais um culto de conexão de pais e filhos. E hoje, agradecendo especialmente ao pastor Davi, que nos cedeu a data, uma data tão importante para a igreja, que é a comemoração do Dia dos Pais. Que nesta manhã, todos nós, crianças, pastores, líderes, adultos e pais, possamos receber do nosso Deus o que Ele tem separado para falar nos nossos corações. Agora eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 2, leremos 2 versículos, porque nesta manhã nós vamos falar sobre um pai que entrou por uma janela, a janela da fé. Diz assim Josué capítulo 2, versos 12 e 13. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usarei para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida do meu pai e a minha mãe, como também dos meus irmãos e irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Feche os seus olhos. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Pai Celeste, nós pedimos que nesta manhã, estas palavras de salvação, de fé, possam falar com cada pessoa que está presente aqui. Nós viemos à Tua casa para ouvir somente a Sua voz. E pedimos, Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bom, havia um tempo, há muito tempo atrás, uma região conhecida por seu poder, por ser uma cidade tão suntuosa, tão bonita, as suas riquezas. Era uma cidade tão imponente que ao seu redor era cercada por muros, mas não era qualquer tipo de muro, eram muros grandes, tão largos, tão fortes, que de longe quem avistava podia ver que ali tinha uma cidade poderosa. Bem, ali, perto do muro, ou em cima do muro, como a Bíblia diz, neste capítulo 12, existia uma casa que ficava em um lugar estratégico. A história conta que esta casa, ela era posicionada de tal forma no muro desta cidade, que quem estava dentro da casa podia ver quem entrava e quem saía da cidade. Dali da casa tinha-se uma visão sobre tudo e todos que estavam ao redor da cidade. Dentro desta casa havia uma família. A Bíblia conta que era a família de Raabe. Raabe não era uma pessoa que a cidade gostava. Raabe tinha uma vida incrédula, uma vida errada, como o que Deus gostava que o povo tivesse. As pessoas também não gostavam muito daquilo que Raabe fazia. Mas ali, dentro da casa de Raabe, a Bíblia conta que existia um pai, uma mãe, irmãos, existia uma família dentro desta casa. Bom, esta casa cheia de pessoas que estavam olhando quem entrava e quem saía da cidade, certo dia recebem então visitantes, 2 pessoas, mas não eram pessoas comuns. A Bíblia diz que esses 2 homens eram espiões. Eles estavam ali para ver, ouvir, pegar informações. Esses espiões eram do povo de Deus. Josué, o líder do povo, disse: olha, vai lá nessa cidade, acha um lugar, fica escondido e descobre tudo o que está acontecendo naquela cidade. Os espias então ficaram dentro da casa de Raabe, e quando eles chegaram ali perto da casa de Raabe, então pediram abrigo. Olha, nós estamos aqui, você pode nos abrigar? Por que abrigar? Porque eles estavam escondidos da liderança daquela cidade. Os reis daquela cidade já tinham descoberto que os espiões tinham invadido a cidade e queriam matá-los.
Então, por causa disso, eles pediram: olha, minha senhora, você tem aqui uma casa, um lugar estratégico para a gente, nos guarde aqui. Raabe então perguntou de onde eles estavam vindo, quem eles eram. Eles então se identificaram que eles eram do povo de Deus. Quando Raabe escuta estas palavras, gente, a história bíblica diz o seguinte, que Raabe reconhece que aqueles homens eram de um povo tão especial, que estavam fazendo maravilhas, porque toda a notícia do povo de Deus já tinha chegado na cidade aonde Raabe morava. As pessoas sabiam que o povo tinha atravessado o mar, as pessoas sabiam que o Deus desse povo vencia batalhas, e todas as cidades da região estavam morrendo de medo por causa disso. Naquele momento que Raabe identificou que esses homens eram do povo de Deus, Raabe logo disse assim: vocês são do povo de Deus? Entrem, eu vou esconder vocês aqui dentro da minha casa. E olha, eu vou esconder vocês lá no terraço, aqui em cima do terraço, eu vou colocar vocês embaixo de alguns panos, e vocês vão ficar escondidos aqui dentro da minha casa. Raabe, sabendo de tudo isso, virou para esses homens e disse: eu nunca vi o poder do Deus de vocês, eu não tive a oportunidade de saber o que Ele realmente faz com os meus próprios olhos, mas as notícias que chegaram até mim foram notícias tão impactantes, foram notícias tão importantes, que eu acredito que o Deus de vocês tem todo o poder. Eu só peço uma coisa: eu vou guardar vocês aqui dentro, mas, por favor, salve o meu pai, salve a minha mãe, salve os meus irmãos, as minhas irmãs, salve a minha família. Naquele momento então, Raabe e os espias fizeram um acordo, que a família dela não seria destruída. Naquele momento então, horas se passaram, e a história bíblica continua sendo contada de certa forma, que os espias que estavam ali, perto da casa, ficaram ali um tempo, e depois desse tempo, Raabe pediu salvação e disse: agora vocês precisam sair pela janela. Sair pela janela? É o único caminho para ninguém descobrir vocês. Desçam pela janela, aqui pela janela, desçam. Mas para isso, eu vou colocar aqui para vocês uma corda, vou lançar essa corda e vocês vão descer pela janela. Depois vocês vão ficar escondidos, e depois de 3 dias, que ninguém mais vai procurar vocês, aí sim, vocês podem ir embora. Dessa forma, os espias fizeram. Seguiram as orientações, saíram pela janela. Mas no momento em que eles estavam saindo pela janela, Raabe mais uma vez indaga eles e pergunta: mas como eu vou saber que eu vou estar protegida? Como que vocês vão proteger a minha casa? O que vai acontecer com a minha família? Nós fizemos um trato. Então os espias, naquele momento, falaram: você deve pendurar nesta janela um cordão de escarlate, um cordão vermelho. Você vai colocar esse cordão na sua janela e não vai tirar este cordão da sua janela. Esse cordão vermelho vai servir de sinal para que o povo de Deus saiba que não pode invadir a sua casa. A sua casa vai estar protegida por causa deste cordão. Bom, a história continua sendo contada com muitos textos da Bíblia. E aí, quando o tempo vai passando, o povo de Deus se reúne ao redor da cidade, marcham firmemente com os pés e com trombetas soam forte e gritam forte ao redor dos muros tão suntuosos e poderosos da cidade. E a história conta que aqueles muros, por causa da ação do povo de Deus, vão ao chão. Aqueles muros tão largos e tão poderosos são destruídos, porque o povo de Deus obedece tudo que Deus manda. Bom, mas e a casa de Raabe?
não ficava em cima do muro? Será que a casa de Raabe também foi destruída de uma forma milagrosa? Não sabemos explicar isso, mas os muros, a Bíblia diz que foram ao chão, mas a Bíblia também diz que a casa de Raabe ficou intacta, ela ficou protegida. E depois daquele momento em que os muros caíram ao chão, o povo de Deus então invade essa cidade e começa a saquear a cidade. Roubam as coisas, pegam as coisas e dominam toda aquela cidade. Mas, enquanto isso tudo acontece, existia em uma janela um cordão de escarlate, um cordão vermelho, que simbolizava que aqui deveria ser protegido. Neste momento, Josué era o líder do povo, diz: olha, vocês dois que foram lá, retornem e vão resgatar as pessoas desta casa. Então os homens foram lá e encontraram dentro da casa Raabe, o seu pai, a sua mãe. Encontraram ali os seus irmãos. Puderam pegar toda essa família, levar para o arraial do povo de Deus. E a história continua sendo contada de que ali o povo de Deus permanecia conectado com Deus, tentando buscar tudo aquilo que agradava a Deus. Uau! Essa história conta sobre detalhes importantes da fé. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei em que você realmente acredita. Mas essa história traz respostas, principalmente aos pais. A cultura hebraica era uma cultura em que o pai, o patriarca, passava a fé para os seus filhos, cuidava dos seus filhos. Ele era a voz, a representatividade, ele tinha a última palavra. Raabe não era hebraica, ela era cananeia, e eles eram parecidos com os hebreus, mas o pai não passava a fé daquilo que ele acreditava. Esta era uma casa que não acreditava em Deus, até que Raabe, a filha, toma uma posição de fé. E é muito interessante porque Raabe toma uma posição de fé, não porque ela ouviu do pai dela, mas ela toma uma posição de fé porque a palavra do que Deus faz chegou até ela. De alguma forma, as notícias das maravilhas do que Deus faz chega até Raabe, e Raabe decide acreditar nessas palavras. Ela toma a decisão de depositar toda a sua esperança, chamada no hebraico de kitivá, a esperança. O cordão vermelho vem como kitivá, a esperança que o povo de Deus tem que ter em um Deus que faz milagres, um Deus que destrói muralhas, mas que permanece com a sua casa de pé. Kitivá. Era isso que Raabe estava exercitando. Naquele momento, o pai de Raabe, mesmo não sendo hebreu, ele poderia ter dito: ei Raabe, eu sou o pai aqui, eu é quem mando e você tem que me obedecer. Que história é essa de receber dois homens na nossa casa? O pai poderia ter dito: negativo, não vai fazer nenhum acordo. Eu sou o pai desta casa. O pai poderia ter dito qualquer outra coisa, mas as Escrituras não mostram qual foi esse posicionamento. Ou melhor, as Escrituras mostram que o pai aceitou o kitivá da filha. Ele aceitou a fé que a filha teve ao ouvir a mensagem que chegou até ela. Muitas das vezes, irmãos, nós trazemos para momentos como o do Dia dos Pais grandes heróis, mas nem sempre o pai é o herói, nem sempre o pai é o Todo-Poderoso.
Às vezes, o pai é salvo porque ele aceita a palavra da filha, do filho. Às vezes, o pai é salvo por causa da fé da sua esposa. Às vezes, um pai recebe o amor e o cuidado de Deus porque dentro da casa dele se busca o Deus vivo e verdadeiro. O mais importante desta lição para os pais, para nós pais, é que a cada caminhada nós precisamos estar sensível ao que Deus está fazendo através das outras pessoas. Porque apesar de você ser o líder da sua casa, Deus pode estar usando a vida da sua esposa, a vida da sua filha, como usou a vida de Raabe, a vida do seu filho, para falar com você. Neste dia de comemoração aos pais, nós precisamos meditar que o pai precisa levar para a sua casa esperança. O pai precisa deixar o Kitivá entrar dentro da sua casa. Não bloquear. Porque muitas das coisas que acontecem, nós pais não temos respostas. Não sei você, mas muitas das coisas na minha vida, com a minha família, quando eu sou indagado como pai, eu não tenho respostas. E é aí que vem a nossa esperança, a nossa crença de buscar um Deus vivo e verdadeiro. A buscar um Deus que pode fazer a salvação ser estendida a toda a nossa casa. Lembrem-se que esta casa, antes do passo dado por Raabe, era uma casa de iniquidade. E a salvação chega para todos que estão deste lado. Se você não reconhece que tem um erro, que tem um problema, você não pode produzir Kitivá. A esperança de salvação, a esperança de correção é para aqueles que estão perdidos. É para aqueles que reconhecem que têm o que melhorar. É para aqueles que reconhecem que podem andar mais uma milha com Deus diferente do que ele tem andado. Se nesta manhã você é um pai perfeito e não tem nenhum desses problemas, talvez essa mensagem não seja para você. Mas se hoje você reconhece que precisa melhorar em algo na sua casa, se você reconhece que você precisa melhorar em algo na sua postura como esposo, que você tem bloqueado o agir de Deus com a sua família, que você tem sido omisso nas suas posições, nos seus posicionamentos, esta mensagem é para você, queridos, que quer viver uma transformação no seu lar. Eu vou pedir a ajuda da banda neste momento. E eu quero falar ao seu coração sobre o cordão. A Bíblia usa este símbolo, este sinal. Nós não acreditamos que ele tem poder. Nós não acreditamos que ele pode transformar qualquer coisa. Mas a Bíblia usa um símbolo para nos lembrar que o agir de Deus precisa estar estampado em nossas casas. O que é interessante é que o cordão não ficou escondido dentro da botija, o cordão não ficou embaixo da cama, o cordão não ficou na cozinha, mas o cordão estava do lado de fora, à mostra, para que todas as pessoas pudessem ver que naquela casa tinha algo diferente. O que você tem colocado na sua casa de diferente? Para que as pessoas possam ver do lado de fora e possam saber, aqui existem servos do Senhor.
Aqui existe uma esperança. Aqui tem algo que chama atenção. Que te vai, irmãos. Produza esperança. Leve a esperança para dentro da sua casa. Seja um pai melhor. Abrindo seus olhos. Reconhecendo aquilo que pode ser produzido dentro do seu lar. Através de você. Através dos seus. Mostrando para as pessoas que você não é um crente escondido, mas que aqui existe uma família que não segue os padrões deste mundo, mas é uma família que busca renovar a sua mente, o seu coração, que mesmo com medo, pendura do lado de fora a esperança de salvação, a esperança de conseguir, ao meio ao caos, ser protegido, a esperança do sobrenatural, de morar em cima do muro, de ter o muro destruído, mas de não ser morto, de permanecer inabalável com Deus. Eu quero, de forma simbólica, te dar um presente hoje. Mas eu quero que você busque esse presente. Se você quer pendurar o cordão vermelho na sua casa, esse presente é para os pais. Vou pedir a ajuda da tia de Johanne, das crianças que vão nos ajudar nesse momento também. Convido as mães, as outras crianças, a ficarem de olhos fechados. Porque esse momento é para você, pai. E você, esposa, filha, filho, ore pelo seu pai. Coloque a vida do seu pai nas mãos de Deus. Porque foi a posição de uma filha que salvou a vida do pai. A sua oração hoje como filho, como esposa, como filho, pode salvar e transformar o coração do seu pai. Se você, pai, quer levar para casa, que te vá, esperança, eu convido você a ficar de pé, porque eu quero orar por você, eu quero entregar esse presente. Você vai receber das nossas crianças o presente. Podem distribuir, crianças, aos pais que estão em pé, a todos os pais que estão em pé. Este ato de ficar em pé, irmãos, e receber neste momento este cordão, é um ato simbólico, é um ato de amor para com a sua família, porque nesta manhã você reconhece que existem coisas que precisam ser melhoradas dentro da sua casa. Você reconhece que nesta manhã existem atitudes como o patriarca do seu lar, que não podem mais ficar escondidas. Existem comportamentos que precisam ser mudados, para que a sua casa possa ser restaurada. Que te vá. Tenha esperança no nosso Deus. Tenha esperança naquilo que Deus pode fazer pelo seu lar, pela sua casa. O nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de proteção. Ontem, hoje e amanhã. Feche os seus olhos, quero orar por você. Senhor Deus, como ministro do Evangelho, Pai, abençoo esses pais, pedindo a sua graça sobre a vida deles. Peço, Pai, proteção, libertação. Peço, Senhor Deus, esperança nos corações. Peço, Senhor Deus, para que os teus anjos estejam acampados ao redor, dentro, do lado de fora de cada lar aqui representado.
Peço, Senhor Deus, para que a Tua mensagem tenha liberdade dentro destas casas, e que como pai, Senhor Deus, como homem dos seus lares, eles possam reconhecer que a Tua palavra pode vir através dos outros membros da família também. E que eles não tenham a boca calada, mas que eles possam confirmar, que eles possam afirmar, e que eles possam trazer a esperança da Tua palavra, a esperança do Teu poder para dentro das Tuas casas. E que tenhamos, Senhor Deus, famílias restauradas, famílias abençoadas, porque hoje os pais tomam decisões com o Senhor de fazer diferente aquilo que eles têm feito. Em nome de Jesus, amém. Sejam abençoados em nome de Jesus.